Em meados de julho de 2025, ocorreu um evento no Mar Vermelho que alterou o equilíbrio de forças tanto no Oriente Médio quanto na estratégia naval mundial. Na madrugada de 14 de julho, o porta-aviões USS Harry S. Truman, navio almirante da 5ª Frota dos ETL, atravessou o Estreito de Bab el-Mandeb como parte de um grupo de ataque em uma operação ampliada para controlar o abastecimento em meio à crescente pressão dos proxies iranianos. De repente, a situação se transformou em um conflito direto após várias semanas de tensão crescente, incluindo ataques a depósitos de armas em Sanaa e Hodeidah. Os radares do USS Truman registraram um aumento repentino de atividade às 07h24 horário local, quando o FA-18 Super Hornet patrulhavam o convés e a tripulação realizava procedimentos de rotina. Muitos alvos voando baixo se aproximavam do grupo americano em alta velocidade, vindos das profundezas do Iêmen. Em apenas alguns segundos, todos os sistemas de defesa foram mobilizados. O ataque foi em grande escala e planejado. Mais tarde, analistas do CENTCOM confirmaram que os Houthis lançaram pelo menos 18 munições, incluindo 6 mísseis de cruzeiro, 2 mísseis balísticos de médio alcance e 3 drones barrageiros do Irã. Os drones, provavelmente Shahed-238 e Sayyad-4B, foram usados em ataques a instalações petrolíferas sauditas no passado. Tudo indicava um apoio direto de Teherã. Além disso, a escolha do momento não foi aleatória. A BBC e a Defense News informam que o ataque ocorreu durante a rotação da ala aérea, quando parte dos aviões estava em manutenção e o plantão foi reduzido. Essa janela de vulnerabilidade foi calculada com antecedência. Além disso, o ataque atingiu não apenas o USS Truman, mas também o cruzador da classe Ticonderoga, os contratorpedeiros Arleigh Burke e o navio de abastecimento USNS Laramie. É evidente que a estratégia do inimigo consiste em sobrecarregar a defesa antiaérea com base na superioridade numérica, partindo do princípio de que pelo menos um projétil irá atingir o alvo. É o método das 1000 facadas em que cada golpe não é mortal isoladamente, mas pode destruir o sistema como um todo. No entanto, eles não sabiam uma coisa diante deles. Estava um exército inteiro, capaz de reagir rapidamente, e não apenas um grupo de porta-aviões. Os oficiais a bordo do Truman agiram de acordo com o protocolo. Os sistemas Aegis transmitiram os dados aos navios de acompanhamento para iniciar a mira. A guerra eletromagnética durou 40 segundos e causou interferências no espectro de radiofrequência. O comando a bordo decidiu passar para o modo de defesa ativa máxima prontidão de combate, que inclui proteção e identificação imediata das fontes de lançamento segundo o Frankfurter Allgemeine Zeitung. Enquanto isso, os comandantes dos Houthis transmitiam ao vivo o ataque para propaganda interna nas montanhas do oeste do Iêmen, segundo a Deutsche Welle. No entanto, nenhum dos mísseis atingiu seu alvo. Seja como for, o que deveria ter sido um golpe contra a superpotência e o tema do dia na mídia mundial acabou sendo um fracasso não para Washington, mas para os próprios executores. Mais tarde, um especialista da Military Watch Magazine observou que não se tratou apenas de um ataque a um navio, mas de uma demonstração da vontade política da administração de Donald Trump. No entanto, a resposta foi rápida. Durante o primeiro minuto após o lançamento do primeiro objeto, a tripulação do Truman colocou todas as conexões em modo de ataque, ativando completamente os protocolos de combate. Assim, meados de julho de 2025 marcou um novo pico no conflito militar no Mar Vermelho. Os Houthis e possivelmente também o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica Iraniana, por trás deles, chegaram à conclusão de que uma intimidação seria eficaz. No entanto, eles perderam. Em um mundo onde a inteligência é coletada em tempo real, um ataque à frota dos Estados Unidos significa apenas uma coisa: o início de uma resposta imediata. O escudo da América, a eficácia da defesa da frota.
Quando os mísseis dos Houthis foram lançados ao amanhecer de 14 de julho de 2025, a partir do oeste do Iêmen, seu objetivo era desorganizar e destruir a densa defesa do grupo de porta-aviões americano. Mas o que aconteceu depois serviu de lição para aqueles que continuam tentando superar a tecnologia dos Estados Unidos com o uso da força numérica. O USS Truman não estava sozinho. Ele era acompanhado por um navio de abastecimento, 2 contratorpedeiros da classe Arleigh Burke e um cruzador da classe Ticonderoga. Todos esses navios estavam conectados em uma rede de combate unificada com o sistema Aegis, que funciona como o cérebro da defesa aérea marítima. O sistema de defesa entrou em modo de combate em menos de 15 segundos após o primeiro alarme. O Aegis respondeu primeiro. O radar AN/SPI-1 observava simultaneamente mais de uma dúzia de alvos, incluindo mísseis balísticos de alta velocidade e mísseis de cruzeiro de baixa altitude que procuravam passar despercebidos. Os sistemas de priorização de alvos distribuíram o perigo entre os contratorpedeiros que lançaram mísseis SM-2. Esses interceptadores com orientação ativa por radar são projetados para detectar objetos em fase média de voo. Eles podem voar a velocidades de até Mach 3. Os mísseis ESSM são interceptores mais rápidos e manobráveis ideais para ameaças de baixa altitude. Eles foram incluídos no segundo escalão. Desta vez, eles demonstraram sua eficácia destruindo 4 mísseis de asa em 20 a 30 segundos antes de se aproximarem do contorno externo do grupo. Em alguns casos, a distância entre o local da interceptação e o local do ataque era inferior a 12 quilômetros. No entanto, o Phalanx CIWS ou CIWS continuavam sendo a terceira barreira que poderia passar pelas 2 linhas de defesa. Trata-se de um canhão de 6 canos de calibre 20 mm capaz de disparar até 4.500 tiros por minuto. Sua função é ser a última linha de defesa. Durante o ataque, um dos drones conseguiu se aproximar do convés do contratorpedeiro, mas foi quase totalmente destruído por uma chuva de fogo. A gravação do momento da interceptação publicada pela Defense News mostra um clarão intenso e destroços se espalhando, o que prova que mesmo a ameaça mais rápida pode ser repelida. A preparação da aviação começou imediatamente no convés do USS Truman. O comando declarou o alerta Scramble Alert 5. 4 FA-18 Super Hornet com mísseis AIM-120, AIM-RAM e AIM-9VX Sidewinder foram lançados ao céu por catapultas. Eles deveriam fornecer cobertura aérea e localizar ameaças ocultas que pudessem escapar do campo de radar. Após receber a localização do alvo do SIC, um dos pilotos avistou um drone Shahed 238 se aproximando do sul. Em questão de segundos, o míssil foi lançado. Fox 3, conforme registrado no diário de combate. O alvo foi destruído 8 segundos depois, a uma altitude de 2.400 metros. A DW informou que os restos do drone caíram no mar sem atingir o alvo. Essa defesa é especialmente impressionante pela sua coordenação. Todos os sistemas funcionaram como uma rede digital única e não como um conjunto de componentes separados. O cruzador e o contratorpedeiro transmitiram dados ao Truman em tempo real. Os operadores de guerra eletrônica usaram interferência de rádio para impedir que os sistemas iranianos atacassem. Cada tiro e sinal fazia parte de um esquema pré-elaborado que foi confirmado por centenas de exercícios. De acordo com uma análise publicada pela Jane's Defense Weekly, o ataque dos Houthis foi excepcional pelo número de ações ameaçadoras e pelo tipo de armamento utilizado. No entanto, nenhum dos mísseis atingiu seu alvo. Isso demonstra a maturidade do sistema de defesa da Marinha dos Equatoriais e sua superioridade tecnológica em relação às forças proxy, mesmo com o auxílio de desenvolvimentos iranianos. Após a última interceptação confirmada, a tripulação recebeu ordens para verificar o estado das armas, recarregar os sistemas e analisar os destroços no convés do USS Truman.
Os engenheiros restauraram rapidamente os lançadores e as equipes técnicas registraram os locais de queda para análise de inteligência. Foi esse escudo multinível, que inclui reconhecimento por satélite e sistemas de alerta, bem como artilharia de curto alcance, que salvou o navio almirante e demonstrou ao mundo que atacar a frota do Zewarirya não é assim tão fácil. É uma tolice. Além disso, um erro pode ter consequências graves. O que foi decidido em segredo, como respondeu Washington. Na manhã de 14 de julho de 2025, um silêncio tranquilo pairava no convés do USS Truman quando o último pedaço do drone Houthi caiu nas águas do Mar Vermelho. As tripulações verificavam os nós de combate, os sistemas eram recarregados e os radares continuavam a escanear. No entanto, naquele momento, decisões importantes já estavam sendo tomadas nos centros de comando da 5ª Frota e no Pentágono, longe da ponte do porta-aviões. De acordo com a Military Watch Magazine e fontes da Reuters, apenas 15 minutos após a confirmação final da neutralização das ameaças, um comando criptografado foi enviado do Truman para o quartel-general do CENTCOM, em Tampa, Flórida. A resposta foi rápida. O protocolo ECHO, desenvolvido especificamente para tais incidentes, foi ativado. Sob a liderança do presidente Donald Trump, a Casa Branca decidiu não fazer declarações públicas. Não houve briefings ou declarações do Departamento de Estado. Em vez disso, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional disse: "A situação está sob controle. A resposta será proporcional." Essa frase significava que os Estados Unidos agiriam, mas o fariam de forma rápida, precisa e sem discussões. A bordo do USS Truman, começaram os preparativos para um contra-ataque. As equipes técnicas começaram a trabalhar no hangar. Grupos de ordenança lançaram bombas guiadas GBU-38JDAM de 500 kg com orientação GPS, armas para intervenções cirúrgicas. Além disso, 2 EA-18G Growler aviões de guerra eletrônica que se destinavam a atacar radares e sistemas de comunicação do inimigo avançaram para o convés. Eles deveriam criar um corredor aéreo para os FA-18 Super Hornet que iriam atacar. O avião de detecção de longo alcance E-2D Hawkeye foi levantado no ar durante as operações no convés. Ele era responsável pelo controle do espaço aéreo, pela organização do grupo de ataque e pela observação de qualquer tentativa dos Houthis de iniciar uma segunda onda de ataques. De acordo com fontes da Deutsche Welle, neste momento, sinais de pânico começaram a surgir nos quartéis-generais do Iêmen, alguns centros de comando entraram em modo de reserva e parte das estações de comunicação desapareceram do ar. Os silos de lançamento vertical foram abertos a partir do USS Gravely, um contra-torpedeiro da classe R. Lake Burke, localizado a leste do Truman. Os Tomahawk Block 100 mísseis de cruzeiro, com precisão de até 3 metros e alcance de até 1.600 quilômetros, identificaram alvos pré-determinados. Esses alvos incluem a defesa antiaérea móvel em Hodeidah, um depósito de UAVs em Al-Mahwit e um bunker de comando ao sul de Ras Issa. De acordo com o Frankfurter Allgemeine Zeitung, o contra-ataque foi planejado de forma a destruir 3 componentes importantes do comando e da logística dos Houthis, minimizando ao mesmo tempo as baixas entre a população civil. Ao contrário dos seus ataques indiscriminados, a operação americana foi de natureza cirúrgica. Não se tratava de vingança, era uma conclusão. Quando o primeiro par de Super Hornets, com armamento completo, decolou no céu sobre o Mar Vermelho, uma luz laranja brilhante iluminou o céu. As interferências criadas pelo Growler bloquearam todas as frequências de comunicação e radar em um raio de 10 quilômetros. Quando tudo aconteceu ao mesmo tempo, os Tomahawks saíram em silêncio e sem aviso prévio. Eles atravessaram o deserto e atingiram os alvos em 20 minutos. De acordo com a Al Jazeera, o comando Houthi tentou iniciar a evacuação das instalações, mas era tarde demais. A inteligência afirma que um dos ataques ocorreu no bunker, onde estavam os responsáveis pela comunicação entre os Houthis e os conselheiros militares iranianos.
Uma explosão com potência superior a 2 toneladas de TNT foi registrada por sensores sísmicos. As tripulações a bordo do USS Truman utilizaram canais de satélite para confirmar o ataque. Cada entrada é registrada, avaliada e arquivada. Vários membros da tripulação trocaram olhares, mas ninguém aplaudiu. Não é um sucesso. Está tudo bem. A ordem foi restaurada pelo fogo. Nenhum dos grupos de ataque Houthis conseguiu vencer. Nenhum objeto relacionado ao armazenamento de mísseis ou ao controle de drones permaneceu em condições de funcionamento. Apesar de a resposta ter sido instantânea e quase invisível, ela trouxe o resultado máximo. Além disso, enquanto os serviços de imprensa dos países do Oriente Médio refletiam sobre como os Estados Unidos reagiriam ao ocorrido, Washington limitou-se a declarar: a resposta foi proporcional. Quem usa essa estratégia entendeu claramente que não haverá mais avisos na nova realidade de 2025. O jogo acabou. Começa uma nova fase. Contra-ataque! Vingança brutal contra o Iêmen! A operação de retaliação dos Iwarinas-Eyua atingiu a costa do Iêmen às 8h10 horário local. O plano Echo, aprovado pelo comando da Marinha e pelo próprio presidente Trump, entrou em ação. Nos 28 minutos seguintes, ocorreu o que os observadores militares ocidentais já apelidaram de uma das operações aéreas marítimas mais precisas e rapidamente organizadas dos últimos 10 anos. A primeira onda de ataques concentrou-se no sistema móvel de defesa antiaérea, perto do porto de Al-Hodeidah. De acordo com dados de satélite e interceptações de rádio, foi precisamente nessa área que foi registrada a atividade de defesa antiaérea durante o ataque ao USS Truman. A inteligência utilizou coordenadas GPS previamente carregadas para orientar o JDAM, uma bomba aérea corrigível. O avião líder do grupo de ataque Super Hornet, com o código Viper 203, lançou a bomba. O impacto foi direto. A onda de choque danificou todo o equipamento, incluindo veículos de apoio e lançadores. O Defense News publicou um vídeo do ataque com precisão de menos de 1 metro um dia depois. Na zona industrial de Al-Mahwit, encontrava-se o segundo alvo, um hangar com drones e meios de controle. Este local era particularmente importante, porque, segundo a Reuters, ali se encontravam vários especialistas iranianos que controlavam a operação dos drones Shahed e Sayyad. O Growler bloqueou todo o espectro de rádio num raio de 5 quilômetros. A baixa altitude, o Super Hornet, seguiu e entrou na zona de impacto, lançando um pacote duplo de JDAM. Poucos segundos depois, o hangar transformou-se numa nuvem de fogo. Seguiram-se várias explosões adicionais. A dimensão dos danos pode ser explicada pelo facto de o hangar armazenar combustível, baterias e meios de guerra eletrônica. O bunker de comando, localizado ao sul de Ras Issa, sob uma camada de pedra e concreto, tornou-se o centro de coordenação dos Houthis, onde chegou a terceira onda. Desde 2019, a instalação era considerada protegida e usada para o comando estratégico da direção no Iêmen e as relações com o Irã. No entanto, o Tomahawk, lançado do USS Gravely, não conseguiu destruí-la. De acordo com os sensores sísmicos do Truman, a potência da explosão foi de pelo menos 1,5 toneladas de trinitrato de glicol. Posteriormente, fontes do Frankfurter Allgemeine Zeitung informaram que havia pelo menos 9 oficiais, Houthis e 2 conselheiros militares iranianos no bunker no momento do ataque. 2 E-2D Hawkeye controlaram o espaço aéreo e garantiram a visibilidade durante toda a operação. A Marinha utilizou uma arquitetura de campo de batalha integrado que permitiu coordenar as ações de todos os participantes em tempo real e redistribuir os alvos assim que a situação mudava. Isso é mais do que apenas coordenação. Mesmo com o uso de tecnologia estrangeira, formações irregulares não podem atingir esse nível. Além disso, a componente informativa do ataque foi cuidadosamente calculada.
Os canais oficiais americanos também permaneceram em silêncio até que o Iêmen apresentou um relatório em vídeo ou uma retórica vitoriosa. Todos os dados foram obtidos de agências internacionais. Mesmo fontes iranianas, em particular a Press TV e a Tasnim, não forneceram fotos, vídeos ou coordenadas precisas, limitando-se a uma formulação vaga de ataque a alvos não residenciais. No entanto, o pânico se instalou no lado dos Houthis, como revelou uma interceptação de rádio divulgada pelo Bild e confirmada pela Al Jazeera. Em Saada e Hodeida, os centros de comando perderam a comunicação com as estruturas de retaguarda. Vários complexos móveis tentaram se deslocar, mas foram detectados por satélites dos Estados Unidos e marcados como alvos futuros. A Jane's Defense Weekly estima que mais de 40% da estrutura de coordenação dos Houthis no oeste do Iêmen foi destruída em um único ataque ao centro de comando. Às 08h45, hora local, o último míssil do grupo de ataque deixou o local do ataque. Todos os aviões foram devolvidos a bordo com sucesso. A tripulação não perdeu ninguém. Não há problemas técnicos. No entanto, o principal resultado da operação não foi apenas a destruição da infraestrutura inimiga. Foi uma demonstração da nova fórmula do poder americano: silêncio, precisão e rapidez. No convés do USS Truman, os comandantes aprovaram o protocolo de análise reversa, que incluía o registro, a preservação e a avaliação da eficácia de cada etapa do ataque. Os centros de observação receberam um quadro completo do radar da operação, que incluía momentos de interferência, trajetórias de aproximação e comportamento dos radares inimigos. A Operação Echo desferiu um contra-ataque e deixou um mapa digital do comportamento de combate do inimigo. Além disso, enquanto os porta-aviões americanos retornavam ao serviço de combate do outro lado da frente, restavam apenas crateras fumegantes, antenas destruídas e postos de comando silenciosos. Porque o silêncio às vezes é o melhor sinal de que o objetivo foi alcançado. Calmaria antes da tempestade, nem mesmo Teherã se manifesta. Apenas algumas horas se passaram após a explosão na costa do Iêmen. Não era um silêncio pacífico, mas o silêncio do comando das comunicações e das posições devastadas. Após o término da Operação Echo, o grupo de ataque do USS Truman voltou à rota de serviço, mas agora examinava atentamente cada onda de rádio e cada impulso refletido da costa do Iêmen. O Mar Vermelho ficou cristalino, embora a superfície parecesse calmo. O mais inesperado foi que nem mesmo Teherã disse uma palavra. Normalmente, a mídia iraniana se esforça para mostrar as consequências da agressão do Ocidente, divulgando fotos da destruição, telemetria e declarações em nome dos aliados. No entanto, desta vez, nada. Não houve nenhum comunicado de imprensa do IRGC, nenhuma declaração do Ministério das Relações Exteriores do Irã, nenhuma reportagem da Press TV ou da Tasnim sobre os acontecimentos. Essa ausência de informação não foi acidental. Ou seja, o ataque atingiu o objetivo sobre o qual ninguém fala. Fontes do Bild e da DW relatam que durante várias horas após a operação houve uma intensa transmissão de comandos de emergência nas ondas de rádio do oeste do Iêmen. Alguns deles mostravam sinais de pânico, como menções a protocolos de evacuação, descentralização das comunicações e ordens para entrar em modo silencioso. Isso é comum quando há perda parcial da estrutura de comando. Além disso, um dos pacotes interceptados indicava uma interrupção temporária nas entregas das bases do norte, em particular, através das passagens nas montanhas que ligam Saada e Al-Jauf, segundo o Defense News. A desorganização começou no movimento Houthi. A inteligência militar acredita que a estrutura de comunicação entre seus blocos operacionais foi comprometida em pelo menos 60%. As unidades móveis que deixaram as zonas de ataque não tinham instruções claras sobre novas rotas.
Sem um comando central, seus elementos de combate eram muito ineficazes. Caos. O mesmo resultado que se obtém com ataques de alta precisão. Não houve slogans triunfantes por parte dos americanos. O Pentágono e a Casa Branca ainda não responderam. "Não buscamos uma escalada", disse um representante anônimo do Departamento de Defesa dos Israelis, no único comentário publicado no Financial Times. "Queremos obter um entendimento inequívoco." Essa foi a mensagem. Exatamente. Silêncio. Todos os que acompanham a região entendem isso. Mas o silêncio não durou muito. Já ao meio-dia de 14 de julho, as operações de voo foram retomadas no convés do USS Truman. A patrulha aérea sobre o estreito de Bab el-Mandeb foi concluída por 2 FA-18. Um E-2D Hawkeye forneceu cobertura de radar completa. De acordo com o Frankfurter Allgemeine Zeitung, a zona de observação foi ampliada em 70 quilômetros para dentro do território iemenita. Agora, todos os objetos terrestres que possam emitir radiação são considerados riscos ativos. A revisão das regras para o uso da força foi a mudança mais importante. Para as tripulações americanas, agora havia uma nova instrução: Launch on Detect, disparar ao detectar, conforme confirmado pela DW e pela Reuters. Isso significa que o sistema de defesa aérea ou o radar na costa do Iêmen podem ser imediatamente destruídos sem aviso prévio, ou confirmação se forem ativados, e mesmo que imitem remotamente o acompanhamento ou a captura de um alvo. Essa mudança nas regras do jogo representa uma mudança estratégica significativa. Não haverá sobrevivência e primeiro golpe do inimigo. Atualmente, qualquer atividade relacionada ao apontamento de armas é considerada uma ameaça e deve ser interrompida. A chegada do USS Dwight D. Eisenhower acrescentou poder. Eisenhower, o segundo porta-aviões a se juntar ao Truman, junto com 3 contratorpedeiros, 2 cruzadores e um submarino da classe Virginia. Isso cria um dos grupos mais poderosos da Marinha dos Estados Unidos na região desde a Guerra do Golfo Pérsico. Apesar de os navios comerciais voltarem a passar por Bab el-Mandeb, agora cada uma de suas rotas era controlada por uma cúpula invisível, um guarda-chuva de radares, aviões e satélites, além da sombra de navios de guerra escondidos no horizonte. Além disso, nas capitais ocidentais, já se tiram conclusões enquanto os grupos iemenitas tentam restaurar sua rede. A Chinese Defense Weekly observa que a atual estratégia do Zeus-Aua representa uma nova estratégia de contenção. Precisão, não intimidação. Ações, não discursos retóricos. Como resultado, o inimigo recusou-se a dar entrevistas e a publicar vídeos. Porque não tem nada a dizer. Porque falar tornou-se perigoso. O mundo à beira do abismo. Será que o próximo passo será mais duro? Apesar dos sucessos táticos, o ataque de 14 de julho de 2025 e a resposta da Marinha dos Israelis não marcaram o fim do conflito. Pelo contrário, eles observaram que a presença marítima e as regras de uso da força no Oriente Médio inauguraram uma nova era. Analistas da Defense News e da DW acreditam que a situação atual no Mar Vermelho é uma calmaria cheia de temores. A paz neste lugar é mais uma ilusão do que uma realidade. Quando o USS Dwight D. Eisenhower criou um grupo de ataque de força dupla na área de operação, a estrutura semelhante às forças mobilizadas pelos EUA durante a Operação Liberdade do Iraque consiste em 2 porta-aviões, 9 navios de superfície e apoio submarino. No momento, não se trata de uma operação terrestre em grande escala, mas de conter e eliminar a ameaça descentralizada representada por grupos proxy que atuam sob a proteção do Irã. O comando da Marinha do Zequi-Tanewa colocou caças em alerta de combate 24 horas por dia e a zona de interceptação foi ampliada até a costa de Oman, segundo fontes do Bild e da Chinese Defense Weekly. O reforço da inteligência eletrônica é uma mudança significativa na tática.
Atualmente, Growler e RC-135W Rivet Joint estão registrando sinais de comunicação dentro de redes criptografadas, bem como emissões de radar. Durante a guerra, os dados se tornaram mais importantes do que os tanques. Também é interessante observar como mudou a reação da comunidade internacional. O porta-voz do Bundeswehr afirmou que a Alemanha expressou profunda preocupação com as tentativas de desestabilização da região. Israel afirmou que está observando atentamente e reforçando os sistemas de defesa antimísseis no sul do país, uma vez que as ações dos Houthis e do Irã ameaçam sua segurança. Em meio aos constantes ataques do Hamas e do Hezbollah, esses eventos no Mar Vermelho são vistos como parte de um conflito mais amplo. Ao mesmo tempo, a China demonstra seu poderio militar perto das Filipinas, realizando manobras no Mar da China Meridional, segundo a Reuters. Para responder, Washington está aumentando sua frota no Pacífico. Ao mesmo tempo, a frota da OTAN começou a patrulhar o Mar Negro devido à crescente atividade de UAVs russos na costa de Odessa. Tudo isso aponta para uma tensão crescente no sistema. O Mar Vermelho é apenas uma das áreas de um grande jogo geopolítico. Surge uma pergunta lógica. Chegou a hora de uma operação em grande escala para destruir completamente a infraestrutura militar Houthi. Ou Washington deve continuar usando ataques pontuais, limitados, como em 14 de julho. Ambas as estratégias têm defensores. Dizem que operações como a ECO exigem recursos enormes e não garantem estabilidade a longo prazo. Outros afirmam que a limitação e a precisão permitem manter o apoio dos aliados e evitar uma guerra em grande escala. Fontes da Casa Branca informam que o presidente Donald Trump está considerando a possibilidade de ampliar as zonas de uso da força, incluindo ataques a cadeias logísticas no interior do Iêmen, caso haja uma ameaça confirmada. Na essência, trata-se de um novo conceito de desativação preventiva, segundo o qual qualquer objeto que possa representar uma ameaça deve ser eliminado. Como resultado, todo o Iêmen pode se tornar um local de perigo. Enquanto isso, segundo a Deutsche Welle, os Houthis estão novamente transferindo seus ativos remanescentes para áreas urbanas densamente povoadas. Isso torna os ataques de retaliação muito mais complexos e pode causar vítimas entre a população. Essa manobra é usada para fins civis e não para estratégia militar. Assim, os especialistas da FAZ e da Military Watch Magazine enfatizam a importância de manter a precisão apesar da crescente ameaça. Como resultado, os eventos de 14 de julho não apenas responderam ao ataque, mas também criaram uma nova conexão. As forças americanas demonstraram que ninguém tem permissão para cruzar a linha. Os EO demonstraram sua capacidade de atirar com precisão e sem fazer barulho, atingindo o USS Truman. No entanto, haverá outro ataque. Além disso, qual será a resposta? Existe a possibilidade de que a próxima operação resulte em um colapso ou permaneça dentro das possibilidades. Você acha que os Estados Unidos devem continuar com os ataques pontuais ou é hora de eliminar completamente a ameaça? É importante que você expresse sua opinião na seção de comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro da próxima edição que abordará importantes eventos político-militares. Fique ligado e mantenha-se informado deixando um comentário ou curtindo se você achar útil. Porque no mar sempre se sabe quem errou primeiro. O ataque ao grupo de ataque do porta-aviões do Ziwa no Mar Vermelho em 14 de julho de 2025 marcou o início da segurança global e regional. O ataque dos Houthis, com o apoio evidente do Irã, foi a primeira tentativa de romper a defesa escalonada da frota. Comandante. No entanto, em vez de causar a esperada desestabilização e barulho, eles se depararam com uma defesa bem planejada. Os sistemas Aegis, os mísseis SM-2 e ESSM, bem como o Phalanx CIWS, destruíram todos os 18 alvos inimigos em poucos minutos. A resposta dos Estados Unidos não demorou a chegar.
Uma grande operação aérea e marítima aprovada pelo presidente Trump foi lançada no âmbito do Protocolo ECHO. A infraestrutura dos Houthis ficou completamente paralisada em 3 áreas principais, como resultado de ataques precisos com Joadam e Tomahawk contra sistemas de defesa antiaérea, depósitos de drones e um centro de comando. A operação decorreu sem baixas para os IUE. É especialmente importante manter o silêncio. O Pentágono não fez quaisquer declarações ou slogans bombásticos. No entanto, o silêncio serviu como um sinal de que os Estados Unidos da América não vão tolerar mais. Além disso, a ameaça foi eliminada. No contexto da operação dos Iarawisaniwa no Mar Vermelho, o mundo assiste a um aumento acentuado da atividade nos mares da China Meridional e Negro, o que levanta a questão de se estamos a aproximar de um novo tipo de conflito global com múltiplos focos e operações híbridas. Em conclusão, a questão mais importante que preocupa a todos nós é a seguinte: os Estados Unidos devem continuar com sua tática limitada de ataques pontuais, ou é hora de passar para uma fase mais dura de eliminação das ameaças? Depende das respostas a essa pergunta se o Mar Vermelho significa firmeza ou o prenúncio de uma nova guerra.